35 anos dessa tragédia de Enxova, mas acho que cada um tem que se perguntar aqui por que o sindicato faz questão de lembrar dessa tragédia. Como foi, por exemplo, também na tragédia da P-36. A gente tem que lembrar, pessoal, do nosso histórico, de onde o sindicato vem, como a Petrobras se transformou nessa empresa que ela é hoje, e lembrar desses companheiros que perderam a vida na sua atividade laboral, no seu trabalho, para resgatar o histórico desses trabalhadores. E hoje a gente vem aqui, quando a gente vem aqui falar de Enxova, Enxova não é a Petrobras em 1984. Enxova, a realidade de Enxova hoje, que levou ao acidente, é Petrobras 2019 na veia. Por que a gente está falando isso? Olhe o projeto que o atual governo federal tem para a Petrobras. Não só para a Petrobras, mas também para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira. É um projeto que não se importa em nada com a classe trabalhadora. Essa é a realidade que a gente está vivendo. A realidade de descaso, a realidade de desprezo, a realidade de desmonte da Petrobras. E aí, né, pessoal, vamos combinar. Para acontecer uma tragédia dessa, como aconteceu lá em 1984, a gente está chegando numa situação, numa realidade, que isso pode acontecer a qualquer momento, pô. Por que eu estou falando isso? P-31, essa semana, o que aconteceu? Num teste de inspeção, o companheiro foi lá e quase perdeu a perna. Tomou uma lambada da mangueira pressurizada, quase perdeu a perna. E aí, isso já é algo muito grave, não é? Pode acontecer com qualquer um de nós que está na área. Só que o que é mais grave do que isso, na minha visão, é o fato do helicóptero ambulância não conseguir decolar de Macaé. Teve que sair de Vitória. Vocês entendem o que está por trás disso? O descaso, o desrespeito ao trabalhador, a humilhação. É bom que cada um aqui faça reflexão e tenha uma coisa chamada empatia. A empatia, pessoal, é um sentimento extremamente importante. É uma ideia moral importantíssima. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É que se condoer com a dor do outro. E hoje nós temos uma gestão da Petrobras que é inimiga da classe trabalhadora. Ou alguém acha normal tudo isso que tem acontecido no país e diretamente aqui dentro do sistema Petrobras? Alguém acha normal o desprezo com o ser humano? Alguém acha normal o desprezo com a classe trabalhadora? Essa é a realidade que infelizmente a gente está vivendo. E posso citar aqui vários exemplos. Por exemplo, quando uma empresa pega os seus funcionários terceirizados e quer desrespeitá-los já na própria negociação do acordo coletivo dos funcionários próprios, qual o recado que isso é enviado para cada trabalhador aqui? Hoje a Petrobras, na negociação do acordo coletivo dos funcionários próprios, quer limpar. O termo usado na mesa é esse: limpar do acordo coletivo dos funcionários Petrobras todo e qualquer termo, toda e qualquer cláusula que de alguma forma proteja o terceirizado. Isso não é à toa. Isso tem a ver com os valores morais que hoje imperam dentro da companhia. Que valores são esses? São os valores de desprezo à classe trabalhadora. Ou seja, quem hoje comanda a Petrobras não se importa com ninguém, não se importa com a classe trabalhadora, só quer agradar os acionistas. São os mesmos valores morais que levaram à tragédia
em 1984 de enxova. Às vezes a gente esquece o mundo moral e o mundo das ideias que guia cada um de nós. Isso tem a ver com a sociedade que a gente está vivendo hoje. Mas isso é algo extremamente importante. Não digo importante, isso é algo extremamente decisivo para a vida de cada um. Ou a gente, como trabalhador, passa a se enxergar como trabalhador, e aí, vamos combinar, não existe saída individual para esse processo de desprezo. É um processo de escravidão que hoje está colocado dentro da companhia e dentro da sociedade brasileira. Ou a gente entende isso e passa a refletir sobre o que está acontecendo hoje no país, dentro da Petrobras, ou nós vamos passar por situações dramáticas novamente. Por que eu falo isso? Porque os valores morais são os mesmos hoje. Ou alguém acha que está normal a coisa como está, né? Por exemplo, terceirizado hoje, sua família não tem mais direito a um plano de saúde. O que é isso? O que é? O que está por trás disso? Alguém sabe aqui, gostaria de falar? O que está por trás disso? É o valor moral do lucro acima de tudo. Quando a Petrobras fala que não vai investir mais na bacia de Campos, quando a Petrobras impõe às empresas terceirizadas tirar salário, tirar plano de saúde, tirar direito dos seus trabalhadores, qual é o valor que está por trás disso? É o lucro acima da vida do trabalhador. Parece que o ser humano hoje ficou algo a ser escantilhado, virou subgente. Parece que para essas pessoas que estão no comando hoje da sociedade brasileira, da Petrobras e dessas empresas terceirizadas hoje, parece que o trabalhador virou subgente, carvão humano. E vamos combinar, tem muito trabalhador, muita gente como a gente, que não acredita naquilo que a gente vem falando aqui, denunciando. Então, pessoal, nós temos que recuperar algo que é sagrado, que é a nossa capacidade de reflexão. Porque diferente do boteco da esquina, países não fecham. Alguém viu algum país fechar? Não, o Brasil vai fechar, está falido e acabou. Países, pessoal, países pioram. Eu tenho certeza absoluta, não estaria aqui falando cotidianamente com os trabalhadores se eu não acreditasse que em algum momento a nossa capacidade de refletir, de confrontar a realidade, ela vai chegar. Só que quanto mais cedo a gente fizer isso, mais energia a gente tem para reagir sobre esse desmonte que está colocado. Esse desmonte social, esse desmonte moral que está colocado hoje no Brasil. E evita-se o quê? Uma quantidade gigantesca de sofrimento. Alguém espera alguma coisa de bom nessa política que está aí, que despreza o ser humano? Alguém espera alguma coisa de bom? Essa política do ódio, olha os sentimentos, olha os afetos nocivos. Se alguém espera alguma coisa de boa, eu acho bom procurar um psicólogo, um psiquiatra. Agora, uma hora a ficha cai. Quando a gente vem aqui falar, é para ver se o trabalhador reflete, para ver se a ficha cai o mais rápido possível. Que aí a gente evita muita dor, muito sofrimento, como foi o caso das famílias dessas pessoas que morreram lá. É algo que não se apaga. É uma sujeira que não sai, é uma mácula que não sai. A dor de você perder um pai, de você perder um filho. Imagina que, vamos fazer uma reflexão, cada um de nós. Seu filho vai embarcar e você depois recebe a notícia de que ele morreu trabalhando num acidente, numa tragédia dessa. É muito duro, pessoal. Então, quando o sindicato vem aqui lembrar do acidente de enxova, é para evitar que essa tragédia nunca mais ocorra na bacia de Campos.
nunca mais ocorra no sistema Petrobras. Porque, vamos combinar, é um direito do trabalhador de trabalhar de maneira segura, com dignidade. A gente não está aqui pedindo favor a ninguém. O que a gente quer lembrar aqui, a cada um de nós aqui nesse aeroporto, são os valores morais que a gente tem, como trabalhador, como ser humano e como cidadão. Certo? Pessoal, eu estava me lembrando aqui, enquanto o Guilherme falava, sou dirigente sindical há bastante tempo. Um dos piores momentos que eu já passei na minha vida foi quando da explosão do navio Cidade São Mateus, lá no Espírito Santo, onde morreram 11 trabalhadores, vários ficaram acidentados, e a empresa BW, ela levou todos os familiares e os trabalhadores que tinham sobrevivido naquela tragédia, ela levou para um hotel na Orla de Vitória. E ela nos chamou para ir lá conversar com os trabalhadores. Nós, igual uns bestões, nós fomos lá conversar com os trabalhadores, achando que estava abafando. E na realidade era uma grande emboscada que a BW tinha apontado para a gente. Porque quando nós chegamos lá, os trabalhadores e os seus familiares de quem já tinha morrido, eles já tinham sido doutrinados pela empresa para esculhambar com o sindicato. Vocês estão aqui porque vocês querem mídia, não sei o que, a BW é uma grande empresa, nós ficamos tantos anos sem acidente, pá. Eu ouvi, matei no peito e só falei uma coisa para eles: vamos dar tempo ao tempo e vocês vão ver quem é a empresa BW. Vamos dar tempo ao tempo. Passado o tempo, o que a BW começa a fazer? Começa a demitir quem estava no navio e que eles não emitiram CAT e tinham que ter emitido, e obviamente não prestou mais atendimento à família de quem morreu. E aí eles vêm procurar o sindicato, porque é o caminho natural. Por que eu estou falando isso? Porque não tem jeito. Ou a gente entende que o assunto trabalho seguro, ele é algo que tem que estar no nosso DNA, ou de fato a nossa luta fica mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Porque com certeza muitos de nós não dão atenção para isso. Eu costumo dizer o seguinte: a gente acha primeiro que o acidente não acontece com a gente. O acidente só vai acontecer com o meu amigo do lado. Aconteceu com o meu amigo do lado, eu choro durante uma semana, se muito, e a vida vai seguir. A empresa, Petrobras ou qualquer outra empresa, vai pegar, vai botar outro no lugar e a vida vai seguir. Então, o nosso grande desafio é buscar mecanismos para que a gente possa nos blindar, para que a gente consiga passar por esse portão e daqui a 14 dias a gente retornar da mesma forma como a gente foi. E isso requer uma sabedoria muito grande. Isso requer que a gente esteja junto um dos outros. Isso requer que a gente de fato pegue essa caderneta aqui e não ache que isso aqui é um brinde do sindicato. Isso aqui é uma norma regulamentadora que foi criada especificamente para o trabalho offshore. E nós conseguimos aprovar e publicar essa ANR antes desse governo que está aí acabar com o Ministério do Trabalho. Antes desse governo que está aí dizer que a partir de um certo tempo ele vai acabar com 90% das ANRs, porque as ANRs atrapalham. As ANRs atrapalham o desenvolvimento do país. Olha que maluquice que nós estamos vivendo no que diz respeito à relação do capital-trabalho. E a precarização do trabalho é um outro fator que com certeza leva aos acidentes. Porque nós aqui, que estamos ainda empregados, a gente pode imaginar o seguinte: pô, Zé Maria, eu estou livre disso, eu estou empregado, pô.
Mas lá fora, amigo, tem 40 milhões de pessoas que não estão empregadas. 40 milhões. E o que significa isso para nós? Significa que as relações aqui dentro, elas vão ser deterioradas. A cada dia que passa vai ser oferecido para a gente menos direitos. Porque se nós não aceitarmos, quem está desempregado aceita. A cada dia que passa, eles vão arrochar mais os nossos salários. Porque se nós não reagirmos, quem está lá fora vai aceitar trabalhar por um salário cada vez mais reduzido. Então percebe que tudo está interligado e que a gente tem que reagir a esse momento que nós estamos vivendo. As pessoas, na sua maioria, e aí falo com muita tranquilidade, como eu sempre falei, que eu sou muito sincero no que eu falo. E às vezes pago um preço alto por isso. Mas não vou abrir mão de falar aquilo que eu penso. Não venho aqui falar aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas estão indiferentes a tudo que está acontecendo no país, na sua maioria. Parece que o país vive uma normalidade democrática. Parece que as instituições estão funcionando normalmente. Né? Parece. Esse é o nosso país, vivendo de parece. Então a capacidade que nós temos que ter de nos indignar, eu tenho falado com as pessoas, ninguém tem mais capacidade de defender a Petrobras do que nós. A partir do momento que nós, trabalhadores próprios ou terceiros, ficarmos amplificando esse discurso dessa mídia que está aí, dizendo, aqui dentro tinha uma quadrilha, só tinha ladrão, quebraram a Petrobras, quebraram o país. Eles vão continuar vendendo a empresa, eles vão continuar massacrando a gente. Quando nós temos argumentação e números, que é o mais importante, para desmentir tudo que esses caras falam. Ora, quebraram a Petrobras? Como que uma empresa quebrada destina 500 bilhões de reais ao mercado financeiro? Quem é que está quebrado que dá ao mercado financeiro 500 bilhões de reais? Para pagamento de antecipação de dívida. Quem faz isso? Quem é que quebrado faz um acordo com esse vagabundo desse Dallagnol para criar uma fundação Criança Esperança para ele, com 2,5 bilhões de reais? Quem é que quebrado faz isso? Quem é que quebrado faz um acordo com a justiça norte-americana sem ter decisão de primeira instância para pagar 10 bilhões de reais para ele? Nós temos que pensar, nós temos que ver os números. Hoje, a Petrobras, é importante que as pessoas saibam, essa empresa se sustenta em algo chamado pré-sal. Pré-sal, que nos proporciona produzir óleo a um custo inferior do que o da Arábia Saudita, por exemplo, que até pouco tempo era inimaginável. Eu me lembro nos debates que eu fiz com o senador entreguista José Serra, no Senado Federal, que ele falava pra gente assim, o pré-sal, ele não é viável. Naquele momento o barril estava custando $40 e nós produzíamos a 15. Naquele momento, e nós falávamos, o senhor está errado, senador, o pré-sal ele é viável. O pré-sal, a partir do momento que nós fomos conhecendo cada vez mais a geologia do pré-sal, nós vamos produzir a um preço cada vez menor. E isso se comprovou. Isso se comprovou. E nós hoje, a produção nacional, ela é mais de 50% oriunda do pré-sal. Mais de 50% do que nós produzimos vem do pré-sal. Percebe? Então, se nós não pararmos, fizer uma avaliação e falar o seguinte, peraí, bicho, peraí, qual é o fator que motiva todas as grandes guerras no mundo? Vamos parar e ver qual é o fator que motiva as grandes guerras no mundo. É o ouro negro, é o petróleo. Ah, Zé Maria, mas o petróleo vai ser um mico. Daqui a 15 anos ninguém vai usar petróleo mais. Será? Será? O petróleo vai ser a principal matéria energética do planeta, no mínimo, por mais 50 anos. No mínimo, por mais 50 anos.
quem tem petróleo tem poder. E nós temos petróleo e estamos entregando tudo para os gringos, principalmente para os americanos. O Brasil deliberadamente reduziu a carga nas suas refinarias. Deliberadamente. Hoje nós importamos óleo diesel pra caramba. Da onde? Dos Estados Unidos. E por que começou com pequeno parênteses e vai caminhando agora? Para eles praticarem preços internacionais aqui dentro. Nós pagamos a segunda gasolina mais cara do planeta entre os países produtores de petróleo. Só perdemos para a Noruega. E mesmo assim, porque a Noruega, eles têm uma política ambiental para desestimular as pessoas a utilizar combustíveis fósseis. E aí eles taxam mesmo a gasolina, para o cara buscar fontes mais limpas de energia. Porque senão a nossa gasolina seria mais cara do mundo. Porque a Petrobras, apesar de ser uma empresa que ainda é controlada pelo Estado, ela já opera como uma empresa privada. Isso é fato. Isso é fato. Aí eu fico me perguntando, porra, cadê aqueles caras que bateram panela quando a gasolina estava R$ 2,98? Hoje está 5. O botijão de gás, o que esses caras querem fazer com o gás é algo assim que parece de uma republiqueta. Você vai poder chegar com gás, isso é projeto do Guedes. Você vai poder chegar com um botijão de gás, abastece R$5 para mim de gás aí. Você vai poder chegar e mandar abastecer R$5 de gás. É projeto deles, para baratear o preço do gás. Esse é o desmando que nós estamos vivendo. Então, companheiros e companheiras, para encerrar, é fundamental, né? É fundamental que a gente minimamente se indigne, cara. Tem uma passagem que São Francisco de Assis fala o seguinte: o primeiro passo que nós temos que dar é fazer aquilo que é necessário. E o que é necessário atualmente a gente fazer? Ficar indignado, cara. Não dá para gente assistir ao que está acontecendo e minimamente não se indignar. Aqueles que ainda conseguem se indignar. Aqueles que ainda conseguem se indignar. Depois a gente faz o que é possível. E quem sabe a gente consegue fazer aquilo que é impossível, que é fazer uma grande greve geral nesse país, parar esse país. O caminho que esse país está tomando é um caminho que, se não for interrompido, não vai ter volta. E aí eu quero só lembrar também, porque às vezes a gente se esquece dos números. Vamos nos lembrar, para aqueles que alardeiam aí, o PT quebrou esse país. Tem muita gente que repete esse discurso. O que o Paulo Guedes está fazendo agora? Com o dólar batendo a 4,20, a 4,10. Ele quer pegar e utilizar as reservas internacionais para segurar o preço do dólar. O Brasil conseguiu, em 13 anos, de 2003 a 2014, acumular reservas internacionais no valor de 350 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Como que quebraram o país? Eu sou um crítico feroz dos governos anteriores não terem utilizado parte dessas reservas para, num momento de crise, investir na produção. Porque nós não precisamos ter 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. Nós não precisamos disso. No máximo 250. Para pegar, e a hora que o dólar bater 4,50, 4,70, a gente poder fazer intervenção no mercado para segurar o preço do dólar. Então não precisa ter 350. Poderíamos ter pego parte dessas reservas e investido na produção. Então esse é um indicador claro que tudo que esses caras falam é mentira. Eles utilizaram de várias mentiras para trazer a gente para esse cenário que está aí. Um cenário onde o Deus mercado, para eles, é que tem que coordenar tudo. O Deus mercado é que tem que manipular tudo. E nós não entendemos desse jeito. Nós entendemos que o nosso país, ele deve e tem que ter uma intervenção forte do Estado, tanto na economia como na área de saúde, segurança
e preservação das vidas. Voltando ao Ministério do Trabalho, respeitando e modernizando as normas regulamentadoras, é isso que nós defendemos. E por isso que nós vamos continuar aqui, chamando a atenção de vocês. Obviamente que tem gente que escuta, tem gente que pega alguma coisa, tem gente que acha que nós estamos falando bobagem, mas a vida é assim, velho. A vida é assim. Agora, nós não vamos perder esse direito de chegar aqui, falar e apresentar o nosso ponto de vista para vocês. Bom embarque para vocês, vão com Deus, até a próxima. Caminhoneiro, só para finalizar aqui, 5 minutos a gente fecha aí, gente. Só para finalizar aqui, vai fechar 5 minutinhos, a gente fecha. Só para finalizar aqui, galera, nessa questão de segurança, a gente esqueceu de falar mais cedo, é importante, porque a questão da CIPA, a UABC está na eleição da CIPA, mas infelizmente, inclusive com parecer favorável de perseguição de cipista na plataforma de Cherne 2, a gente está indicando que se boicote a votação da eleição da CIPA, porque é absurdo o que a UABC fez, é absurdo também o estado de algumas plataformas e a perseguição que está tendo a alguns cipistas. Então, enquanto isso não for corrigido, a gente está indicando que não se vote na CIPA, exatamente para mostrar que a empresa deve fazer a eleição justa com os candidatos, não é fazer igual fez em Cherne 2, desimplantar o companheiro para ele não concorrer na CIPA durante o mandato de estabilidade. Isso o sindicato não aceita, isso o Ministério Público já fez a comprovação e o parecer favorável que foi perseguido para recolocar o colega e recolocar ele na eleição. E nós, trabalhadores, também vamos dar a resposta. E eu falo, não se preocupem, todos os que estão inscritos e os cipistas atuais continuam com a estabilidade, continuam com todas as regras ali. É isso que a legislação diz, exatamente por causa desses casos. Então, galera, quem se inscreveu, fica tranquilo, a inscrição de quem se inscreveu vai valer. O que a gente está querendo é as pessoas que a Petrobras não permitiu se inscrevendo, fazendo manobras absurdas, manobras vergonhosas de desimplante de pessoas, um dia antes da inscrição da CIPA abrir, sendo que foi retroativa, tá? A Petrobras emitiu uma DIP no dia 29, retroagindo no dia 22 para tirar o companheiro da eleição da CIPA de Cherne 2. Isso o sindicato não vai aceitar. Isso a gente não vai aceitar jamais, porque é isso que entra nesse caminho aqui, de 37 mortos. E pode olhar o site da empresa e ver lá se ela falou uma letra, como eu disse aqui mais cedo. Agora, nós somos parte vital dessa questão. Não pode esquecer. Não pode esquecer que o acidente é com a gente. Não pode esquecer que nós temos o dever de proteger nosso colega. De que maneira? Bichão, não deixa, viu, colega, sendo assediado, sendo perseguido, não deixa, se junta. Não tem salvação individual. Ninguém consegue sozinho. Agora, juntos, nós somos fortes. Pedir a galera aí para levantar, por favor, fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos companheiros de Enxova. Por favor, pessoal, levantar para a gente fazer 1 minuto de silêncio. Lembrando aí, Enxova, a gente iria embarcar hoje para a CIPA de Enxova, só que hoje a gente também está com o seminário nosso de greve, a gente também vai estar com a reunião para divulgar o calendário nosso de assembleias, então não foi possível, né, devido a toda essa questão da diretoria estar embarcando hoje, mas meu telefone e de todos os diretores, vocês sabem que está no site, pode ligar, cobrar, que a gente vai tocar o telefone lá do gerente, que é o presidente da CIPA, e cobrar dele qualquer item, tem que se colocar na CIPA. Não existe essa coisa de, o gerente define que é o que não é de CIPA. Tem discordância? É uma ata de reunião, tem que anotar tudo, escrever tudo que foi dito na reunião. Porque está dito, está avisado, se alguém se machucar, se ocorrer algum acidente, vai responder, é com algema. Porque foi avisado e responde criminalmente. Por isso que tem muita luta dele não querer botar algumas coisas na CIPA, porque está avisado, não tem desculpa, está escrito. Dito isso, meus companheiros, vou pedir 1 minuto de silêncio
para cada um na sua fé, pedir aí a proteção para nós, pedir o conforto para as famílias desses 37 companheiros, que eu te garanto que sofrem até hoje. Até hoje, eu te garanto que um filho não esquece a perda de um pai. Uma mãe não esquece a perda de um filho. E é por isso que a empresa não quer falar. Porque quando a gente sente essa dor, quando a olho enche de lágrimas, a gente faz alguma coisa. Porque sente na pele, que eu acho que pode ter nos seus próximos. Aconteceu agora aqui, na P31. Bateu na perna, fratura exposta. Se é na cabeça, mata. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E vamos pedir a proteção aí, cada um na sua fé aí. 1 minuto de silêncio, por favor aí. Petroleiro de Anchova! Presente! Petroleiro de Anchova! Presente! Petroleiro de Anchova! Presente! Agora e sempre!